as coisas acontecem, né? As coisas são possíveis, né? Tendo em conta a história de vida da gente, e eu como até uma escritora tardia, vamos dizer assim, quem diria que tudo isso ia acontecer, né? Mas é o nosso empenho, é o nosso desejo, sabe, que leva adiante o que a gente quer falar e expor. E colocar no papel já é uma grande coisa, eu posso garantir. Eu tenho listas de ideias do que eu quero escrever. Listas de infantis, listas de contos nem tanto, mas lista de ideias para romances, lista de ideias para infantis, mas elas só são uma ideia. Né? Enquanto não colocar no papel, enquanto não se concretizar, ela é só uma ideia. Então, as ideias podem ser concretizadas. A gente consegue fazer desde que o desejo, a gente deixa o desejo fluir, né? É isso. A minha indicação ao Prêmio São Paulo de Literatura, que foi na categoria estreante acima de 40 anos, né? São 3 categorias. Foi uma surpresa enorme e foi assim, repetindo um clichê, mas que é verdadeiro, eu realmente não esperava que pudesse ser selecionada e indicada, né? Qual foi a minha intenção ao me inscrever no prêmio? É fazer o livro circular, sabe? Fazer com que pessoas leiam o livro. Em geral, claro, as pessoas que são selecionadas para fazer parte de júris são pessoas do meio, do mercado editorial, são escritores ou são booktubers, são acadêmicos, né? Então, bom, pelo menos o meu livro circula um pouco, né? E foi uma surpresa enorme, nossa, eu não conseguia levantar do sofá. O prazer de ter sido selecionada foi tamanho que até hoje eu estou feliz, né? Eu estou feliz até hoje com isso. Né? Uma indicação como essa é um estímulo. Né? Eu vim escrevendo muito lentamente e a indicação para o prêmio, de fato, me deu uma... Quer dizer, deu uma ênfase para eu tentar melhorar a minha disciplina, né? E não só assim, me fez prometer para mim mesmo que em 2019 eu vou terminar, né? É uma coisa, prometo aqui em frente às câmeras. Eu não sou daquelas pessoas que teve como sonho ser escritora, né? Eu escrevia muitos poemas quando era criança, depois isso passou, não tenho nenhum inclusive guardado. Mas teve um momento da minha vida, já meio tardio, vamos dizer, eu já tinha cerca de 50 anos, eu comecei a escrever histórias infantis, inclusive tenho 2 publicadas. A primeira história infantil foi uma história que eu contava para os meus filhos, uma história que eu inventei para eles e contava para a filha mais velha, depois contei para o filho mais novo e foi a primeira história que eu escrevi. Depois tive interesse em participar de oficinas. Eu acho que até foi uma época em que as oficinas de escrita criativa começaram a aparecer, então fiz oficinas. Inclusive fiz 2 cursos com você, né? Um deles foi um curso no SESC sobre literatura e psicanálise, que foi um curso maravilhoso, excelente. E o outro foi o curso online que você dá, que é a preparação do romance. Eu, na verdade, já tinha escrito esse romance, O Estigma de Ellie, mas é aquela coisa, a gente escreve um romance e fica meio num vácuo, né? Eu me senti meio num vácuo. E quando eu soube desse curso, a preparação do romance, eu já tinha ideia do meu segundo romance, já tinha começado alguma coisa, já tinha acho que um capítulo, mais ou menos, e muitas anotações. Então foi o ideal, né? Então esse meu segundo romance foi alavancado pelo seu curso, né? E não só pelas suas... vamos dizer, opiniões, pela sua forma de analisar os textos, que é diferente de outros professores, claro, natural, mas, e por um lado, trouxeram para mim elementos fundamentais para eu pensar meu romance daquela época em diante, porque já acabei o curso.
Então, e as palestras que você oferece, enfim, de colegas, escritores, de, enfim, um pouco de teoria, tudo que você fala sobre disciplina, sobre como fazer, como se comportar, as questões que você levanta, que em geral ninguém levanta, o quanto a gente, ao imaginar, ao pensar e ao se concentrar, o quanto a gente não libera coisas que venham. Eu funciono assim. As questões que você levantou de disciplina, as questões que você levantou e reforçou de anotar ideias, e a disciplina não só o quanto escrever por dia e tudo, o fato de estar ligado no que está fazendo. A questão da pesquisa, né? Que você levantou bastante essa questão da pesquisa, tanto o meu livro, o meu romance já publicado, como esse que eu estou escrevendo, demandam pesquisa, mas você entra em detalhes ou fala de forma que facilita a compreensão e nos faz poupar tempo. E, por outro lado, estimula a gente a fazer o que tem que ser feito. Uma coisa que eu acho muito importante que você tem como forma de ensinar e forma de atuar é que você sempre estimula o aluno e sempre mostra o que ele fez de positivo. Independente enfim, da qualidade ser tão boa, melhor, pior, enfim, você mostra os caminhos. Esse romance teve origem num conto. Eu escrevi um conto a partir de um exercício da oficina de escrita criativa. E eu gostei do conto, né? Nem sempre a gente gosta, mas esse eu gostei. Por acaso eu gostei mais, né? Achei que estava interessante. E nessa ocasião, ou sempre, não sei, isso sempre esteve talvez no meu inconsciente ou nas minhas lembranças de infância, tinha essa questão do almanaque de farmácia, né? Esses almanaques antigos, aliás, parece que existe um deles até hoje, eu sempre, de uma certa maneira, sempre tive um ou outro nas mãos nas férias, porque meu avô tinha uma farmácia no interior e tinham os almanaques de farmácia. Esses almanaques foram importantes porque às vezes eram as únicas informações que o pessoal da zona rural tinha, né? Não só você sabia que, ou como, olha, esse mês é bom para plantar tal tipo de cultura, né? Como também por ser uma questão, por ser uma publicação talvez única, ou uma publicação que era bancada pela indústria farmacêutica, por exemplo, poderia trazer pessoas ou empregar gente que trazia, por exemplo, um conto do Monteiro Lobato escrito exclusivamente para o almanaque. Trazia pensamentos que eu cheguei a ver em almanaques antigos, do Nietzsche, do Emerson, por exemplo, que fazia parte daquela mistura de elementos e de informações. E eu, desde criança, sempre gostei muito de ler e tinha isso na mão. Bom, enfim, isso sempre esteve comigo e eu queria juntar ele com alguma coisa. E eu escolhi fazer um romance, escolhi pegar esse conto de que eu tinha gostado e falei, eu tenho que ligar isso com o almanaque. Me deu vontade, enfim, eu quis e fiz, né? Então foi dessa forma que nasceu. Levanta-se, veste o uniforme amassado, alisa o tecido com as duas mãos várias vezes. No banheiro, encontra no espelho o rosto de sempre. Gostaria de se lembrar de outro rosto, de quando era jovem ou menina. A imagem refletida que examina com cuidado não tem passado, só presente. É mais difícil saber quem é agora, se não sabe como era antes, como era o seu rosto. Quando criança, parecia-se com o pai ou com a mãe? Qual a sua expressão quando passou batom pela primeira vez? Imagens escondidas. Volta para o dormitório, pega o almanaque na gaveta do criado mudo e admira a moça da capa mais uma vez. Os cabelos arrumados de quem frequentava a cabeleireira, os dentes tão brancos e o batom cor de sangue.
o sorriso aberto e as sobrancelhas erguidas na expressão alerta de quem está prestes a cantar. Se a capa do almanaque fosse um espelho, como ela ia ficar contente? Mas dá para perceber que não tinha sido tão bonita. O que ela enxerga hoje só pode ser continuação do ontem. A moça da capa olha direto para ela, chamando Lili para a felicidade, mas ela não sabe se pode aceitar o convite. Ela só distingue o pomar do vizinho entre as grades da janela do refeitório. Parece que a moça da capa tem um destino e Lili nem sabe o dia de amanhã. Tentando romper os obstáculos que a separam de sua figura, Lili desfia as memórias recém-reveladas em cenas estanques. Fantasia um álbum de retratos, organiza as recordações como fotografias em sequência. Assim, era mais fácil para ter certeza de que não esqueceria nenhum fato rememorado até agora. Separa só o que vale a pena. O leitor vai encontrar a personagem assim, conhecer a personagem já logo na primeira página, ela num sanatório, ela não tem problemas mentais, mas ela tem uma amnésia profunda, né? Uma amnésia que já dura muitos anos, e ela sabe por uma primeira página de prontuário que ela tem, que uma enfermeira deu para ela até por pena, que ela sofreu um acidente, foi hospitalizada e, como não recuperava a memória, ela foi levada e internada nesse sanatório. E a partir ela vive ali o dia a dia dela, mas a partir da leitura do almanaque, que traz para ela, vamos dizer, disparadores talvez, como o almanaque, como eu comentei, tem essas várias questões, traz pensamentos, traz contos, traz o horóscopo, né? Ela queria saber, ela não sabia a data do aniversário, ela não sabia o horóscopo, ela não sabia qual era o signo dela, ela tinha vontade de saber qual era o signo. Então ela vai acompanhando e o almanaque e as sessões do almanaque vão funcionando como que um disparador para ela. E ela vai se lembrando de coisas aos flashes, vai fazendo ligações, né? Eu procurei fazer, não que isso esteja exatamente dito, mas como a publicação do almanaque vem junto com a publicação do romance, são dois textos, na verdade, que se complementam, né? O leitor pode acompanhar, o leitor tem em mãos o almanaque e acompanha não só o que disparou aquela determinada lembrança, memória ou reação, mas como também pode tirar conclusões a partir de coisas que estão no almanaque e não estão no texto do livro em si. Bom, uma das sessões esse é o almanaque, né? A capa do almanaque e aqui o interior, que esse almanaque ele copia, ele imita, emula os almanaques antigos, né? Você escreveu cada linha? Eu escrevi cada linha desse almanaque. A única coisa que não é minha são as fases da lua, o calendário que tem os dias de santo, que isso é muito importante também para a cultura popular, né? O dia, antigamente as pessoas muitas vezes nomeavam os filhos a partir do dia em que eles tinham nascido. Enfim, mas algumas sessões são comuns em almanaques e outras eu criei. Uma que eu criei é a sessão de mitologia, porque a personagem tem um livro sobre mitologia e sobre deusas, são só mulheres, né? E na história que é contada no livro, ela tem, nesta publicação, né, que são duas, ela... É muito importante para ela esse livro. Esse livro é uma companhia, porque as deusas são sempre fortes, as deusas encontram soluções, coisas que ela não encontrava na vida dela, né? A partir das revelações que vão sendo feitas, ou melhor, revelações para o leitor, mas porém que vem das lembranças, do que ela rememora, tem uma série de questões que são ligadas à mitologia ou que as deusas, o que as deusas fazem, ou quando a mãe morre, quando a mãe dela morre, ela lembra disso. Qual é a deusa da morte? O que traz a deusa da morte?
Uma questão mitológica que é fundamental, e também não vou dar muito spoiler, mas por ela ler tanto esse livro, isso ela lê antes, claro, antes da amnésia, claro. Ela sonha com a Lilith, que é aquela, enfim, não é exatamente não é uma deusa, mas é uma figura mitológica, né? É a pré-Eva, né? É a Eva sem freios, é a Eva que seria talvez uma mulher completa, né?